Seja bem-vindo ao canal, aqui traduzimos relatos de experiência de quase morte. Para ajudar essa mensagem a chegar em mais pessoas, não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Vamos à experiência. Meu nome é Janete Turgood e tive uma experiência de quase morte em 2009 como resultado de insuficiência adrenal decorrente de 25 anos de doença autoimune. Quando se vive com doenças autoimunes, há momentos bons e ruins. Eu passava por altos e baixos, mas muitas vezes, quando estava no meu pior estado, eu deitava na cama e dizia ao meu marido que sentia como se houvesse forças do além tentando me sugar para fora do meu corpo. Eu estava enfrentando ansiedade, depressão, fadiga crônica e dor, e era realmente difícil lidar com a vida. Acabei tendo 6 filhos, administrei uma empresa de limpeza em tempo integral, estava ocupada com atividades na igreja e acho que isso realmente sobrecarregou meu corpo físico e minhas glândulas adrenais. Elas não conseguem lidar com tanto estresse desse tipo. Pensando em recuperar minha saúde e melhorar, vendi minha empresa de limpeza, coloquei as crianças de volta na escola e comecei a me concentrar apenas no autocuidado. Uma parte desse autocuidado era fazer exercícios, mas na época não percebi que meu corpo não estava pronto para isso. Acabei tendo uma falha adrenal. Eu estava fazendo exercícios com um grupo de mulheres da minha igreja e quase 10 ou 15 minutos depois de começarmos, comecei a me sentir mal. Na verdade, não me sentia bem antes de chegar lá. Mas pensei, sabe de uma coisa, sem dor, sem ganho. Vou superar isso. E essa não foi uma boa escolha para mim. Porque meu corpo realmente começou a falhar. Comecei a me sentir tonta, fraca, trêmula e desmaiei. Enquanto estava caída no parque, o último pensamento que passou pela minha mente foi: vou morrer aqui. Eu sabia que estava deixando meu corpo. Eu podia me sentir literalmente sendo puxada para fora do meu corpo, podia sentir meus membros ficando duros, meus braços começaram a se enrolar em direção ao corpo, minhas pernas ficaram rígidas. Não conseguia mover meu corpo, então comecei a perder minha visão e a capacidade de respirar, e isso foi aterrorizante por um breve momento. Então entrei em pânico, eu sabia que não tinha controle sobre a situação, sabia que tinha que me render à situação, e foi o que fiz. E quando saí do corpo, me movia em uma direção que estava longe de toda a cena. As mulheres estavam se reunindo para ver o que estava acontecendo. Eu estava sem vida, disseram que meus lábios ficaram azuis, não conseguiam sentir meu pulso e estavam tentando me ressuscitar. Várias delas ligaram para a emergência, algumas das mulheres estavam chorando enquanto eu estava nesse espaço entre o pânico e a paz. E enquanto me afastava do corpo, percebi que o sentimento era apenas de um amor e paz esmagadores, era sem esforço, suave e fácil, e eu queria seguir mais em direção a esse sentimento e continuei. Era como se meu livre-arbítrio estivesse me guiando, se isso faz algum sentido. Eu sabia que estava indo para algum lugar, mas não sabia para onde, porque naquele ponto eu ainda não tinha nenhuma visão, não conseguia ver nada, mas sabia que estava me movendo em uma direção e que meu livre-arbítrio estava navegando. E então, enquanto continuava a navegar na direção da paz, comecei a ganhar perspectiva. Comecei a ver de cima a situação, olhando para as mulheres que estavam se desesperando, algumas chorando, algumas ligando para a emergência, e podia ouvir as sirenes, podia ouvir a ambulância chegando para salvar o dia. Mas foi interessante para mim notar que enquanto testemunhava a situação de uma perspectiva externa, como se estivesse pairando acima da situação, eu me lembro de pensar: não entendo por que estão agindo assim. Todos estavam tão estressados e desesperados. Algumas pessoas estavam chorando, entrando em pânico, uma mulher estava me dando tapas na tentativa de me reanimar, tentando fazer com que eu respirasse novamente, e ela dizia: vamos, Janete, você precisa respirar. Eles estavam tentando me fazer voltar. Me lembro de pensar que estava em um lugar tão pacífico, não estava tendo a mesma experiência que eles estavam tendo, e me lembro de pensar que era estranho para mim que estivessem tão assustados. Ainda assim, eu estava nesse lugar de amor e paz absolutos e senti compaixão pela situação deles. Eu não deixei o corpo por muito tempo, estive fora por pouco tempo, não fui para o céu e não falei com anjos naquele momento, mas sei que pairava entre essa dimensão física mortal e o outro lado do véu, e enquanto pairava ali, tive a oportunidade de escolher, mas me foi recomendado que eu ficasse com meu corpo, que voltasse para esse corpo. Lembro-me de olhar para a cena e observar o que essas mulheres estavam fazendo, tentando entender o que estava realmente acontecendo, e 3 coisas me chamaram mais atenção.
A primeira foi olhando para o corpo. Lembro-me de pensar que o corpo parecia apenas um saco inanimado de sujeira e água, estava sem vida, não estava fazendo nada, não tinha poder. E olhar para isso foi um sentimento estranho, pensar em quão familiar o corpo parecia naquele momento, mas ao mesmo tempo separado dele. A perspectiva que tive naquele momento foi que costumava pensar que eu era aquele corpo. Quando me olhava no espelho, me parava para o dia ou interagia com pessoas e tinha experiências na minha vida, eu pensava que era aquele corpo, eu pensava que aquele corpo era minha persona. Então naquele momento pensei, sabe de uma coisa, aquele corpo está sem vida, isso não sou eu, estou aqui e aquele corpo está ali sem fazer nada. Então comecei a questionar, comecei a fazer perguntas e comecei a pensar comigo mesma. Se eu não sou aquele corpo, quem sou eu? O que meu nome é Janete Turgood e tive uma experiência de quase morte em 2009 como resultado de insuficiência adrenal decorrente de 25 anos de doença autoimune. Quando se vive com doenças autoimunes, há momentos bons e ruins. Eu passava por altos e baixos, mas muitas vezes, quando estava no meu pior estado, eu deitava na cama e dizia ao meu marido que sentia como se houvesse forças do além tentando me sugar para fora do meu corpo. Eu estava enfrentando ansiedade, depressão, fadiga crônica e dor, e era realmente difícil lidar com a vida. Acabei tendo 6 filhos, administrei uma empresa de limpeza em tempo integral, estava ocupada com atividades na igreja e acho que isso realmente sobrecarregou meu corpo físico e minhas glândulas adrenais. Elas não conseguem lidar com tanto estresse desse tipo. Pensando em recuperar minha saúde e melhorar, vendi minha empresa de limpeza, coloquei as crianças de volta na escola e comecei a me concentrar apenas no autocuidado. Uma parte desse autocuidado era fazer exercícios, mas na época não percebi que meu corpo não estava pronto para isso. Acabei tendo uma falha adrenal. Eu estava fazendo exercícios com um grupo de mulheres da minha igreja e quase 10 ou 15 minutos depois de começarmos, comecei a me sentir mal. Na verdade, não me sentia bem antes de chegar lá. Mas pensei, sabe de uma coisa, sem dor, sem ganho. Vou superar isso. E essa não foi uma boa escolha para mim, porque meu corpo realmente começou a falhar. Comecei a me sentir tonta, fraca, trêmula e desmaiei. Enquanto estava caída no parque, o último pensamento que passou pela minha mente foi, vou morrer aqui. Eu sabia que estava deixando meu corpo. Eu podia me sentir literalmente sendo puxada para fora do meu corpo, podia sentir meus membros ficando duros, meus braços começaram a se enrolar em direção ao corpo, minhas pernas ficaram rígidas. Não conseguia mover meu corpo, então comecei a perder minha visão e a capacidade de respirar, e isso foi aterrorizante por um breve momento. Então entrei em pânico, eu sabia que não tinha controle sobre a situação, sabia que tinha que me render à situação, e foi o que fiz. E quando saí do corpo, me movi em uma direção que estava longe de toda a cena. As mulheres estavam se reunindo para ver o que estava acontecendo. Eu estava sem vida, disseram que meus lábios ficaram azuis, não conseguiam sentir meu pulso e estavam tentando me ressuscitar. Várias delas ligaram para a emergência, algumas das mulheres estavam chorando enquanto eu estava nesse espaço entre o pânico e a paz. E enquanto me afastava do corpo, percebi que o sentimento era apenas de um amor e paz esmagadores, era sem esforço, suave e fácil, e eu queria seguir mais em direção a esse sentimento e continuei. Era como se meu livre-arbítrio estivesse me guiando, se isso faz algum sentido. Eu sabia que estava indo para algum lugar, mas não sabia para onde, porque naquele ponto eu ainda não tinha nenhuma visão, não conseguia ver nada, mas sabia que Eteric estava me movendo em uma direção e que meu livre-arbítrio estava navegando. E então, enquanto continuava a navegar na direção da paz, comecei a ganhar perspectiva. Comecei a ver de cima a situação, olhando para as mulheres que estavam se desesperando, algumas chorando, algumas ligando para a emergência, e podia ouvir as sirenes, podia ouvir a ambulância chegando para salvar o dia. Mas foi interessante para mim notar que enquanto testemunhava a situação de uma perspectiva externa, como se estivesse pairando acima da situação, eu me lembro de pensar. Não entendo por que estão agindo assim. Todos estavam tão estressados e desesperados. Algumas pessoas estavam chorando, entrando em pânico, uma mulher estava me dando tapas na tentativa de me reanimar, tentando fazer com que eu respirasse novamente, e ela dizia, vamos Janete, você precisa respirar. Eles estavam tentando me fazer voltar. Me lembro de pensar que estava em um lugar tão pacífico, não estava tendo a mesma experiência que eles estavam tendo, e me lembro de pensar que era estranho para mim que estivessem tão assustados. Ainda assim, eu estava nesse lugar de amor e paz absolutos e senti compaixão pela situação deles.
Eu não deixei o corpo por muito tempo, estive fora por pouco tempo, não fui para o céu e não falei com anjos naquele momento. Mas sei que pairava entre essa dimensão física mortal e o outro lado do véu, e enquanto pairava ali, tive a oportunidade de escolher, mas me foi recomendado que eu ficasse com meu corpo, que voltasse para esse corpo. Lembro-me de olhar para a cena e observar o que essas mulheres estavam fazendo, tentando entender o que estava realmente acontecendo, e 3 coisas me chamaram mais atenção. A primeira foi olhando para o corpo, lembro-me de pensar que o corpo parecia apenas um saco inanimado de sujeira e água, estava sem vida, não estava fazendo nada, não tinha poder, e olhar para isso foi um sentimento estranho, pensar em quão familiar o corpo parecia naquele momento, mas ao mesmo tempo separado dele. A perspectiva que tive naquele momento foi que costumava pensar que eu era aquele corpo. Quando me olhava no espelho, me parava para o dia ou interagia com pessoas e tinha experiências na minha vida, eu pensava que era aquele corpo, eu pensava que aquele corpo era minha persona. Então naquele momento pensei, sabe de uma coisa, aquele corpo está sem vida, isso não sou eu, estou aqui e aquele corpo está ali sem fazer nada. Então comecei a questionar, comecei a fazer perguntas e comecei a pensar comigo mesma. Se eu não sou aquele corpo, quem sou eu? O que é isso? Por que ainda estou consciente? Por que não estou entrando em pânico para respirar? Por que não estou enlouquecendo? Por que estou neste estado de paz absoluta, êxtase e amor? Isso me levou ao entendimento de que a morte não é real, a morte é uma porta pela qual passamos, é um corredor, e nossas almas são eternas. Existem aspectos de você, existem aspectos de mim que são identidades conscientes eternas. E esse foi um momento crucial para mim que até hoje não esqueço. Foi entender que há uma parte de você que é a mesma ontem, hoje e para sempre, que está sempre consciente, que sempre estará lá, que nunca morrerá, que nunca ficará sem tempo, que nunca terá nada tirado dela. Porque essa parte de você é tudo o que você pensa que está buscando neste mundo, você é tudo isso. E então, naquele momento de perspectiva elevada, reconheci que não há nada que possa ameaçar um ser imortal e eterno, nada. E isso encerrou meu período de depressão e ansiedade naquele momento. A terceira coisa que reconheci e percebi naquele momento foi que sempre digo às pessoas que sinto que entrei na unidade. Quando perguntei quem sou eu se não sou aquele corpo, entrei neste sentimento de que sou cada folha de grama, sou cada grão de areia no mar, sou cada topo de montanha, sou cada estrela nos céus, sou o recipiente do universo. E ao saber disso, comecei a reconhecer que posso me ver sendo refletida em toda a criação, e que a unidade é algo que cada um de nós, como seres humanos, temos acesso, e não sabia que tinha acesso a isso até me afastar do corpo. Então sou grata por isso, essa experiência foi um catalisador para eu expandir minha consciência, para entrar na unidade, para perceber que sou um com você, sou um com Deus, sou um com toda a criação. Para mim, a lição não é realmente sobre a morte, não é realmente sobre morrer, é sobre se abrir e expandir. Deus está convidando e encorajando todos nós a nos conhecermos melhor, e acho que esse é o propósito das experiências de quase morte. Nunca mais temerei o processo da morte, foi tão fácil, tão suave, tão gentil, tão compassivo, tão pacífico e nada assustador. Costumava temer o processo da morte e agora nunca mais temerei. E quando você reconhece que há um com tudo em sua experiência, você começa a tratar o mundo de uma maneira muito diferente, começa a valorizar as coisas de uma maneira muito diferente. Essas são minhas conclusões, esse foi o aprendizado que obtive com isso, e foi realmente onde minha batalha de 25 anos contra a doença de Lyme e a doença autoimune terminou, foi no reconhecimento de quem sou eu como um ser divino e eterno. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu gostei para fortalecer nosso canal. Se quiser assistir a outros testemunhos como este, clique em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora em sua tela.